Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Diego Veras e estamos aqui com mais um vídeo demonstrando as propriedades dos limites, tá? E nesse vídeo aqui vamos demonstrar a propriedade do produto. A propriedade que o limite de um produto de duas funções é igual ao produto dos limites destas funções, tá? Eu vou dizer uma coisa que esse vídeo faz parte de uma playlist sobre limites, onde tem as propriedades, tem os teoremas, tem exercícios resolvidos, tem bastante coisa, dá uma olhadinha nessa playlist. Temos também uma playlist com resoluções das questões do LeetCode, inclusive das questões do capítulo de limites. Dê uma olhadinha também, então navegue nas playlists. Se você não é inscrito, considere se inscrever aqui no canal. Então, vamos lá. Queremos, portanto, agora demonstrar esta propriedade dos limites. Propriedade que o limite do produto de duas funções é igual ao produto dos limites de cada uma delas. Beleza? Olha só. Primeiro vamos só lembrar aqui da definição, né? Vamos pensar um pouquinho na definição de limites. Então, para esse daqui, para o limite de f quando x tender a A, isso aqui vamos dizer que ele é igual a um L1, tá? Vou dizer que isso aqui é igual a um L1, tá? E o limite de g, quando x tender a A, é L2, tá? Então, esse limite aqui é igual a L1. Se esse limite é igual a L1, quanto mais próximo de A estiver x, mais próximo de L1 vai estar a função f. E aqui, quanto mais próximo de A estiver x, mais próximo de L2 estará g. Então, a distância de x até A for menor do que um dado ε1, a distância entre f e esse L1 vai ser menor do que um ε1. E aqui é a mesma coisa. Se a distância de x até A for menor do que um número positivo delta2, a distância entre g e esse L2 vai ser menor do que um ε2, tá? Escrevendo isso que eu falei. Então, se a distância entre x até A for menor do que um delta1, então a distância, né, de f até esse L1 é menor do que um ε1, tá bom? Definição de limites, né? E para G, eu vou colocar os índices delta2 e ε2, tá? Então, se a distância de x até A for menor do que um delta2, né? Então, a distância de G até este L2 será menor do que um ε2. Vamos partir disso daqui. E aí, ó, para mostrar isso aqui, o que a gente quer, né? A gente quer o produto de F e G. Vamos fazer o produto de F e G, tá? Beleza. Aí, veja aqui, nós temos F menos L1, G menos L2. Se eu fizer o produto desse aqui com esse, quando eu fizer uma distributiva, vai aparecer um F vezes G, que é isso que eu quero, tá? Então, esse é o meu ponto inicial. Vou fazer primeiro o produto. F menos L1 vezes G menos L2. Veja só, eu vou fazer aqui F de x menos L1, que multiplica G de x menos L2. Tá bom, né? Vamos lá. Fazendo a distributiva, isso aqui vai dar F vezes G, então vai dar F de x vezes G de x. Eu quero o limite disso daqui. Aí, F vezes L2 menos L2 f de x, L1 vezes G, menos L1 G de x, e aí menos com menos fica mais, então vou colocar aqui mais L1 L2, para não ficar tão apertadinho ali, né, mais L1 L2, tudo bem, né? Mais aqui. Vamos isolar esse f aqui, aí depois eu vou tomar o limite quando o x tender a A, tá? Então, isolando esse f vezes g aqui, nós vamos ter o seguinte. F de x vezes g de x será igual a esse produto aqui, né? Então, vai ser f de x menos L1, g de x menos L2. Beleza. Esse aqui negativo vai positivo, então fica mais L2
f de x, esse aqui é negativo, vai para o outro lado positivo, mais L1G de x, L1, L2, vai negativo, menos L1, L2. Tudo bem, né? Aí agora vamos tomar o limite dessa f, o limite quando x tender a A. Mas antes disso, eu quero só trazer umas propriedades anteriores a essa que a gente vai precisar aqui. Vamos precisar das propriedades de que o limite de uma constante, quando x tender a A, é igual à própria constante, tá? Precisamos disso. Vamos precisar também de uma propriedade anterior, que o limite de uma constante vezes uma função, essa constante pode sair do processo de limite, né? Então fica c vezes o limite desta função. Tudo bem, né? Vamos precisar dessas duas propriedades aqui. E aí vamos tomar o limite de quando x tender a A, né? Então vamos lá. O que é o que a gente quer? O limite de f de x vezes g de x, quando x tender a A. É o que a gente quer calcular, né? Quer demonstrar esta propriedade aqui, ó. Né? Isso aqui vai ter que dar L1 vezes L2, não vai, ó? Vai ter que dar L1 vezes L2. Vamos lá, vai ter que dar isso daí. Então, vamos lá. Vai ficar o limite desse produtão aqui igual limite de f de x menos L1, g de x menos L2. Isso aqui quando x tender a A. Aí vem o limite desse daqui, mais aqui, limite de L2 f de x, tá? Limite desse daqui, porque aqui, ó, eu tô usando também a propriedade, eu dei um pulo, né, aqui, né, desculpa. Eu tô usando também a propriedade de que o limite de uma soma de funções é igual à soma dos limites, tá? Então, se eu tiver limite de f mais g, vai ser igual a limite de f mais limite de g, tá? Então, quando eu fizer o limite disso aqui tudinho, limite de esse produto mais esse, menos esse, vai ser o limite desse, mais o limite desse, mais o limite desse, menos o limite desse, tá? Estou usando esta propriedade. Deixa eu só escrever essa aqui, ó, qual a propriedade que eu estou usando. Vou escrever aqui, que o limite de f de x mais ou menos g de x, quando x tender a A, é igual ao limite de f de x mais ou menos o limite de g de x. Tá? Estou usando essa propriedade aqui. Então, voltando aqui, peguei essa, né? Agora aqui, mais limite de L1G de x, quando x tender a A. E esse último, limite, né? Então, vai ficar aqui menos limite de L1 vezes L2, quando x tender a A, né? Aí, olha só o que acontece aqui, que interessante. Isso daqui, essa propriedade aqui, esse L2 é constante, é um número, é um resultado lá numérico. Então, ele sai do limite. Olha que interessante. Então, quando ele sai aqui do limite, eu tenho aqui, ó, mas, olha só que interessante aqui. Limite de L2 f de x, quando x tender a A, é L2 limite de f de x. Tá? E quanto que é o limite de f? O limite de f é o L1. Aqui está, ó. Certo? Então, isso aqui vai ficar L2 vezes L1. Mesma coisa para esse aqui. O L1 não é constante, ele vai sair. Então, eu tenho limite de L1 g de x, quando x tender a A, vai ser L1 limite de g, quando x tender a A, certo? O limite de g é L2, então isso aqui vai dar L1, L2, tá bom? E aí, olha só que interessante, o que nós temos aqui? Outra coisa, ó, limite de L1 vezes L2 é limite da constante. Limite da constante é igual à própria constante.
Então, L1, L2 é igual a limite de L1 vezes L2 é igual a L1 vezes L2. Então, o que nós temos aqui? Esse pedacinho aqui, ele vai dar L1, L2, certo? L1, L2. Esse pedacinho aqui também vai dar L1, L2. Tudo bem? E esse pedacinho aqui também vai dar L1, L2, certo? Tudo bem, né? Aqui, olha só, menos, mais e mais. Eu posso cancelar um desse com esse, tá? Eu posso cancelar. Sobrou o quê? Sobrou esse limite aqui, que a gente vai analisá-lo, tá? Mais L1, L2. Que eu cancelo um desse com esse aqui, ó, o negativo aqui, né? Mais, menos. Cancelo um desse com esse. Beleza? Então fica o limite desse produto, vai ser o limite dessa coisa aqui, mais L1, L2. Vamos lá. E aí, gente, é isso aí que a gente tem, né? Limite de F vezes G, o limite daquela coisa ali, mais L1, L2. L1 é o limite de F, L2 é o limite de G. Aí você pode pensar assim, professor, cara, se eu der um jeito disso aqui ser zero, eu provo, bem legal, né? Bem legal, né? Aí, beleza. Mas não é dar um jeito disso aqui ser zero, né? Muito cuidado com essas demonstrações, assim, né? Isso aqui realmente vai ser igual a zero. Que se isso for zero, dá perfeito, coisa mais linda, bem certinho. Mas será que isso dá zero mesmo? Dá zero, verdade. Vamos mostrar isso, tá? Vamos mostrar que isso aqui realmente dá zero. Olha que bacana. Eu vou voltar para as definições de L1 e de limite de f de x e limite de g de x. Olha isso aqui. Quanto mais próximo de A estiver o x, mais próximo de L1 vai estar esse f. E eu pego esse epsilon 1 aqui, tá? Então, isso aqui, você vai diminuir esse delta1, esse epsilon também vai diminuir. Isso aqui vai diminuindo, isso aqui vai diminuindo também, tá? Sem nenhuma perda de generalidade, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema disso. Eu posso dizer que esse epsilon 1 aqui, ele vai ser um raiz de epsilon, tá? É um raiz de epsilon, seja lá quem for esse epsilon. Esse aqui vai ser outro raiz de epsilon, tá? Um raiz de epsilon. Não tem problema, eu posso fazer isso, tá? Sem perda de generalidade. Por que que eu quero fazer isso? Eu quero fazer isso porque eu quero demonstrar que limite de f, eu quero demonstrar que isso aqui é zero. Então, o limite dessa coisa aqui todinha vai ser zero. Então, o módulo disto daqui menos zero vai ter que ser menor do que um dado epsilon. E aí, por isso que eu botei raiz de epsilon ali e raiz de epsilon ali. Não tem nenhum problema disso, tá? Isso não tem problema você fazer isso aí, porque aquele epsilon, ele é arbitrário. Contanto que ele vá diminuindo, à medida que você diminui o seu delta, ele também vai diminuindo. Então, quanto mais próximo de A estiver x, mais próximo de zero vai estar este termo aqui, tá? Então, vamos reescrever isso que eu fiz agora. E aí, agora eu copiei aqui de volta. Dado esses ΔI e ΔII positivos, né? E esse epsilon também é um positivo. Por isso que eu posso fazer a raiz dele, porque ele é positivo, né? Se a distância de x até A for menor do que esse ΔI, então a distância de f até esse L1 vai ser menor do que a raiz desse número aqui que eu estou colocando. Se a distância de x até A for menor do que esse ΔI, então a distância de g até esse L vai ser menor do que esse número aqui também. Eu posso fazer isso por quê? Porque é hipótese, já se sabe, é muito verdade que o limite de f, quando x tender a A, é igual a L1. Então, isso aqui vale qualquer que for esse camarada aqui, tá? Pode ser qualquer númerozinho aqui que vai diminuindo. E o limite de g, quando x tender a A, é igual a L2. Por isso que isso aqui é verdade. Beleza. E o que é que nós temos, sabendo que isso é verdade? Limite de f menos L, g menos L. F menos L1, g menos L2. Para aparecer isso aqui, vamos tirar o módulo desse bicho todinho que está aqui dentro? Tá, vamos multiplicar pelo produto dos módulos. Olha só, vou fazer isso aqui, ó. Quanto que é módulo de f de x menos L1 vezes módulo g de x menos L2? Olha só isso aqui. Isso aqui tá muito interessante, né? Porque, ó, isso daqui, ele é menor do que a raiz de epsilon.
né? Isso aqui também é menor do que a raiz de epsilon. Então, se isso é menor que a raiz de epsilon, isso aqui também é menor que a raiz de epsilon, o produto desses dois vai ser menor do que o produto desses épsilons aqui. Raiz de epsilon vezes raiz de epsilon é igual a epsilon. Ó, tá? E aí eu vou usar aqui uma propriedade dos módulos. Vou pegar aqui uma propriedade dos módulos, que módulo de A vezes B é igual a módulo de A vezes módulo de B, né? E aí eu vou voltar. Isso aqui tá aqui, ó. Eu vou voltar, né? Voltando aqui, eu tenho que o módulo de f de x menos L1, g de x menos L2. Isso aqui é menor do que epsilon. Menor do que epsilon. Aí, olha só. Se eu pegar um dado delta, tá? Ele vai ser o menor dentre esses dois. O menor entre o delta 1 e o delta 2. O menor desses dois aqui. O que for menor vai ser delta, sem nenhum índice. Tá? Seja delta o menor entre delta 1 e delta 2. Tá? Então, a distância de x até A vai ser menor do que esse delta. Claro, ele é positivo, né? Então, se isso é verdade, eu pegar o menor deles, isso aqui também vai ser verdade. Né? Pego o menor dentre eles. Porque, olha só, por que eu tenho que pegar um menor? Suponha que esse aqui seja 0,1, esse aqui 0,01. Se eu pegar esse menor, 0,01, tá garantido que isso aqui também é verdade. Porque eu peguei o menor, né? Então vai ser verdade. Agora, se eu pegar o maior dentre eles, não posso garantir esse aqui de baixo. Tá? Então, se eu pegar aqui o delta é o menor entre eles, quando eu fizer o produto desses dois aqui, vai garantir que ele é menor do que esse epsilon. Por isso que eu tenho que pegar o menor dentre esses dois. Tá? Então, e é isso que a gente quer. A gente quer que esse delta seja tão pequeno quanto a gente queira. Né? Ele tem que ser o menor possível. Tão pequeno que a gente queira. Então, seja delta o menor entre delta 1 e delta 2. Aí, o que nós temos? Se a distância de x 0 menor do que x menos a, distância de x até a for menor do que esse delta, tá? Então, isso aqui é verdade. Olha que interessante isso daqui, ó. Então, f de x menos L1, g de x menos L2. Olha o que eu vou fazer aqui. Menos 0. Menor do que epsilon. Menos 0. Tá? Tem nada aqui, né? Subtrair 0, tem nada. Mas o que acontece? Quanto mais próximo de A estiver x, mais próximo de 0 vai estar esta função. Definição dos limites, né? Quanto mais próximo de A estiver x, mais próximo de 0, mais próximo do limite. Isso aqui seria o L. Essa aqui seria a função f. Limite de f, quando x tender a A, é igual a L. Então, esse f, essa função que eu estou tomando limite, é esse bicho todinho aqui. Então, o limite desta função aqui, desse negócio todo aqui, quando x tender a A, é igual a 0. Porque a distância aqui é menor do que esse epsilon. E aí, o que nós temos? Que limite de f de x menos L1, g de x menos L2, quando x tender a A, isso aqui é 0. 0, 0, 0, 0. Vamos voltar para cá. Isso aqui é 0. Se isso é 0, limite de f vezes g é igual a L1 vezes L2. L1 é o limite de f, L2 é o limite de g. Chegamos. Provamos aqui. Então, o limite de f de x vezes g de x, quando x tender a A, é igual ao limite de f, que é o L1, vezes limite de g, que é o L2. E provamos.
a propriedade, o teorema do limite de um produto de funções. Legal, né? Legal. Fui bem devagarzinho, tentando explicar todos esses pormenores da forma mais simples que eu achei possível aqui. Legal, né? Muito bom. E aí agora, gente, nós podemos estender a propriedade do limite de um produto de duas funções para um limite do produto de n funções. Então, eu tenho aqui o limite de uma função f1 vezes outra função f2 vezes outra f3 até a enésima função fn. É igual ao produto de cada um dos limites individualmente. Limite da f1 vezes o limite da f2 vezes o limite da f3 até o limite da fn. Beleza, tá bom? Aí, antes de demonstrar isso aqui a gente pode demonstrar por indução matemática. Eu quero fazer um adendo e para a gente entender um pouco mais dessa propriedade, tá? Antes da gente fazer essa demonstração mais formal. Então, eu quero trazer primeiramente de um ponto de vista mais informal, tá? Com menor formalidade, mais informal, tá? Depois a gente faz ele do ponto de vista formal. Vamos pegar três funções. A forma que a gente vai deduzir isso daqui é igualzinho o procedimento para a demonstração do limite da soma de funções, tá? O limite de uma soma ou de uma subtração de funções é o mesmo princípio. Tá? Até que a propriedade é semelhante, né? O limite de uma soma de funções é igual à soma dos limites. Limite de f mais g é igual ao limite de f mais limite de g, por exemplo. São muito parecidas. E aí, veja só. Vamos pegar aqui três funções, por exemplo. Vou pegar o limite de f1 de x vezes f2 de x vezes f3 de x. Eu tenho três funções aqui, tá? Eu posso definir esse produto f1 vezes f2, eu posso dizer que essa daqui é uma função g, né? Então, esse produto aqui eu vou chamar de g de x. Ah, tá ótimo. Então, isso aqui vai ficar limite de de g de x vezes f3 de x. Quando o x tender a A. Agora é um produto de duas funções. Nós demonstramos que é igual o produto dos limites. Tá bom. Então, isso aqui vai ficar limite de g de x vezes limite da f3 de x. Quando o x tender a A, quando o x tender a A. Tá. Aí vamos voltar. Quem era g? f1 vezes f2. Voltando aqui, fica limite de f1 de x vezes f2 de x vezes o limite da f3. Tudo quando o x tender a A. Beleza? E aí, veja só. Agora aqui, duas funções de novo. Duas funções de novo. Para duas funções, nós já provamos aqui, né? Então, fica limite da f1, quando o x tender a A, vezes limite da f2, quando o x tender a A, vezes limite da f3, quando o x tender a A. Então, veja, interessante. O limite do produto de três funções vai ser igual ao produto dos limites de cada uma dessas três funções. Se eu tivesse quatro funções, aí você ia definir uma função como sendo produto de três funções, depois define de novo uma outra função como sendo o produto das outras duas remanescentes, e vai fazendo esse cálculo em cadeia. Então, você percebe que a propriedade vale para quantas funções você tiver aqui, tá? Porque isso aqui não prova a propriedade de que valha para n funções. Nós temos que fazer por indução matemática. Mas dessa forma você consegue entender e ter esse sentimento de que, poxa, essa propriedade é válida, faz sentido. Pronto, não vamos dizer que ela faça sentido. Não vamos dizer que ela é válida. Ela faz sentido, né? Então você traz esse sentimento de que ela faz sentido. É sempre importante quando você vai ver alguma propriedade, antes de você pensar numa dedução formal, começar a ter esse sentimento, será que ela faz sentido mesmo, né? Que isso vai te ajudar na hora de demonstrar teoremas. Então, vamos fazer agora por indução matemática. O que nós sabemos? Nós sabemos que a propriedade vale para duas funções, tá?
E aí, então, para demonstrar isso aqui por indução matemática, vamos voltar para cá, veja só. Nós sabemos que a propriedade é válida, sim, quando você tem um produto de duas funções. Nós queremos provar para n funções. E aí vamos fazer o seguinte, vamos demonstrar que essa propriedade, vamos supor que a propriedade ela é válida para k funções. Se ela for válida para k funções e também ser válida para k mais 1 funções, se a partir da informação de que ela é válida para k funções e ela for válida também para k mais 1, então ela vale para quantas funções você tiver. No caso, n funções, tá? Então vamos assumir que essa propriedade é válida para k funções, tá? K funções, um número k de funções. Então vamos lá. Suponha que a propriedade seja válida para k funções. Para k funções, beleza? Então nós temos o seguinte, limite de f1 de x vezes f2 de x vezes fk de x, quando x tender a A. Tá? E aí, vamos supor que ela seja válida para k funções. Então, isso aqui vai ser, sim, limite de f1 de x vezes limite de f2 de x vezes limite de fk de x. Quando x tenderá a, x tenderá a, x tenderá a. Sabemos que é muito verdade que ela é válida sim para k igual a 2. Para k igual a 2 é verdade. Ela é válida sim para k igual a 2, isso é verdade. Aí vamos demonstrar vamos verificar se essa propriedade, sabendo que isso aqui é verdade, se ela vai ser válida também para k mais uma funções. Então vamos acrescentar mais uma função aqui, tá? Então, tomando k mais uma funções, tá? Então, eu vou pegar uma função a mais aqui. Então, vai ser essa aqui tudinho mais uma k mais 1. Então, eu vou ter aqui limite de f1 de x vezes f2 de x, até fk de x. E eu acrescentei mais uma, não acrescentei? Eu acrescentei aqui uma fk mais 1. Pronto? Beleza. E aqui quando o x tender a A. Tá? Olha só. Isso aqui tudinho pode ser considerado como uma função. Você somar duas funções, ou você fazer um produto de duas funções, você continua com uma função, né? Se eu fizer um produto de funções, eu vou continuar tendo uma função, não é verdade? Então, isso aqui eu posso tratar isso aqui como uma única função. Então, isso aqui tudo é uma função, não é verdade? Aí, olha só, eu tenho o limite de uma função, isso aqui tudo é uma função vezes outra função. Então, nós temos duas funções. Legal. Então, isso aqui vai ficar limite de f1 de x, f2 de x, até fk de x. Vezes limite fk mais 1. Quando x tender a A e quando x tender a A. Então, veja que interessante. Se eu tenho k mais uma função, isso aqui vai ser o limite de k funções vezes o limite da k mais 1ª função. E aí, isso aqui tudinho, se isso aqui for verdade, vai ser o limite de cada uma delas aqui, não é verdade? Então, isso aqui vai dar limite de f1 de x vezes limite de f2 de x vezes limite de fk de x, limite fk mais 1 de x, tá? Tudo quando x tender a A. Tá bom. Então, nós temos
a propriedade está sendo válida para K mais uma funções, né? Então, se ela for válida para K funções, também será válida para K mais uma funções, né? Então, a propriedade é válida para K mais 1 funções. Tá? E o que isso significa? Que vai ser válida para qualquer quantidade de funções. Por quê? Ela não é válida para duas funções? É válida para duas funções. K igual a 2. Se é válida para duas funções, será válida para K mais 1, 2 mais 1, 3 funções. Então, se ela é válida para duas funções, também vai ser válida para 3 funções. Se ela é válida para 3 funções, K mais 1, 4 funções. Se é válida para 4 funções, K mais 1, válido para 5 funções. Quantas você tiver. Porque nós mostramos que, se ela for válida para K funções, vai ser válida para K mais 1 funções. Interessante, né? Muito bacana isso. E aí, minha gente, nós temos uma consequência muito legal para esta propriedade. Supõe que todas as funções sejam iguais. Nós temos um produto de funções. Ou seja, nós temos uma potência. Tá? Então, se nós tivermos aqui o limite de f de x elevado a n. N é um inteiro, claro, né? Ou então aqui é um inteiro. Ainda não é a potência racional, tá? Porque tem uma outra propriedade dos limites, que é o limite de uma função aqui racional, tá? E aí essa é uma propriedade além dessa, né? Essa de hoje aqui é mais fundamental. Então, se eu tenho um produto com n funções iguais, isso aqui vai ser o limite de f vezes limite de f vezes limite de f vezes limite de f n vezes. Que interessante. Então, isso aqui vai ser limite de f de x quando x tender a A elevado a n. Muito bacana, né? Bem interessante isso aqui. Então, nós ainda temos essa propriedade aqui. Nós podemos estender para essa propriedade. Limite de uma potência de uma função é igual à potência do limite dessa função. Interessante, né? E aí, para fechar, deixa eu só fazer uns exemplos aqui para ilustrar essa nossa propriedade. Tá? Para que eu vou utilizar propriedades mais fundamentais dos limites. Por exemplo, o limite de uma constante é igual à própria constante. Limite de x, quando x tender a A, é igual a A. Limite de uma constante vezes a constante sai do processo de limite, então fica x vezes o limite da função. E o limite de uma soma ou subtração de uma função, de funções, é igual à soma ou à subtração dos limites de cada uma dessas funções, tá? Parecido com essa do produto. Então, se a gente tiver, por exemplo, aqui, vamos ver, limite de 7x ao quadrado mais 2, por exemplo, quando x tender a 2. Quanto é que dá? Vamos lá. Isso aqui fica uma soma, então vai ficar limite de 7x quadrado, quando x tender a 2, mais limite de 2, quando x tender a 2. Beleza? Eita. Aí aqui a constante sai do limite, então fica 7 limite de x quadrado, quando x tender a 2, mais limite de 2 é 2. Tá? Aí esse aqui, ó, limite de x ao quadrado, é a função ao quadrado. Então, ela pode sair aqui, ó, 7 limite de x ao quadrado, quando x tender a 2, mais 2. Limite de x, quando x tender a 2, é igual a 2. Porque o x está tendendo a 2, limite de x é 2. Outra propriedade mais fundamental do limite aqui. Então, é 7 vezes 2 ao quadrado, mais esse 2. Olha que interessante. Vai ficar 7 vezes 4 mais 2. 30. Bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Considere se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito. Vamos divulgar o conhecimento, pois o conhecimento é livre. Dê uma navegada nas playlists. E bons estudos para vocês. E até o próximo vídeo.